Sejam muito bem-vindos ao vosso programa da tarde favorito. Nós vamos começar esta tarde a falar sobre o livro O Homem que Via no Escuro. Trata-se de uma obra em homenagem ao falecido Bruno Candé, escrita pela jornalista Catarina Reis. O Bruno Candé foi a primeira pessoa em Portugal cuja morte resultou numa condenação de crime motivado por ódio racial. E para falar sobre este livro estão comigo a autora, a Catarina, e a irmã do Bruno, Olga Araújo. Olá, meninas. Olá, ilustres, como estão? Sejam muito bem-vindas. Olá, Catarina. Olá, Olga. Olá. Catarina, começo por ti. Ia perguntar se a ideia de escrever este livro foi tua, se foi ideia tua. Como é que surge este livro? Não, e quando dizemos que o livro é escrito por mim, na verdade também se pode dizer que não, porque é aqui uma sinergia muito grande entre mim, uma fundação que é a editora deste livro, que é a Fundação Francisco Manuel dos Santos, e a família do Candé, a começar pela Olga, e foi através dela que começa a ideia deste livro, não é? Sou jornalista da Mensagem em Lisboa, estava a fazer uma reportagem sobre o Bruno Candé, para publicar um ano depois da morte dele, para assinalar aquele ano, e em conversa com a Olga, que não estava cá, foi tudo uma conversa à distância, porque está por Londres, ela diz-me que o Bruno andava a preparar qualquer coisa, talvez uma biografia, mas queria escrever um livro e tinha isso planeado. E que se calhar até já estava escrito, não se sabia ao certo. E na altura eu disse à Olga que iria falar com a Fundação, falei com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se quis logo reunir para ver que obra é que poderia ser esta. Percebemos que havia coisas muito dispares, muito deixadas ao acaso pelo Bruno, não uma obra feita, não é? E daí surgiu o convite para eu agregar essa ideia do Bruno e escrever uma obra sobre ele e sobre o impacto que ele deixou na Zona J, na família, no país. Olga, bem-vinda. Como está? Obrigada. Sei que a Olga não vive cá, não vive em Portugal, vive em Londres, está cá. Também por causa do livro. Olga, o que é que... o Bruno já tinha coisas escritas, é isso? Ele ia apontando coisas sobre esta Lisboa, que era muito a Lisboa do Bruno, do Candé? Sim, de certa forma, porque eu não tinha entendido ainda muito bem o que é que o Candé estava a fazer. E depois fomos procurar e encontramos folhas soltas, escritas, de uma entrevista que ele fazia pela cidade de Lisboa. Okay. Ele entrevistava as pessoas, quem são os miseráveis da sociedade. Ele, durante anos, foi juntando todas as respostas para depois, mais tarde, fazer o livro. Não chegou a... Não chegou a fazer porque acabou por ter o fim trágico, triste e trágico que todos conhecemos, não é? Como é que era? Sei que certamente já lhe fizeste a pergunta muitas vezes, Olga, e ele perguntou como é que era o Candé. Já dá para perceber que era alguém, até por isto que acabou de escrever, os manuscritos que foram encontrados, não é? Das entrevistas que ia fazendo das pessoas, que era alguém que se preocupava com o mundo que estava à sua volta, não é? Além disso, o que mais é que nos pode dizer sobre a pessoa que era o Candé, que foi o Candé? O Candé, para além dessa preocupação, o Candé era um homem, era um sonhador e que realizava os seus sonhos dia a dia, diariamente. Ele não esperava por um futuro longínquo para conseguir os seus objetivos. Ele todos os dias conseguia ser feliz e tentar e lutar para concretizar os seus sonhos. O Candé era especial, era muito especial, divertido, uma pessoa simples, honesto, trabalhador. Não posso dizer muito porque ele queria ser ator e ia tendo algum trabalho. Isso é tudo trabalho, não é? É trabalho, mas como não tinha sempre... Sim. Estava sempre em busca... Sempre em busca de alguma coisa, né? Ia tendo pequenos papéis e até encontrar a casa conveniente, que é uma companhia de teatro. O título O Homem que Via no Escuro vem dos manuscritos que foram encontrados? Ou Não, é uma ideia vossa? vem sobretudo da ideia que... Deste homem sonhador, que era o Candé? Que é consensual, mais do que sonhar. É esta ideia de que o Candé via sempre, mesmo perante o estigma da cor de pele e perante o estigma do bairro onde ele morava, ele olhava sempre para tudo de uma forma positiva. Era
deixa andar, está tudo bem, não é? Estava sempre tudo muito bem para ele e, aliás, e nós retratamos muito isso neste livro, eu acho que para o Candé isto seria impensável acontecer com ele. Obviamente que é impensável que isto aconteça para todos nós, mas para ele seria mesmo uma coisa digna de ficção, porque quando o Candé tinha conversas sobre racismo com os amigos, ele desvalorizava sempre muito a questão, porque ele sempre foi tratado bem, não tinha episódios para contar sobre este assunto e, portanto, chega a ser irónico, não é? Exato. Que isto tenha acontecido. Não era, Olga, esta questão do racismo não era um assunto entre vocês? Não. É uma questão Na nossa André. casa nunca foi assunto, porque somos uma família mista. O nosso pai é português, alentejano, e nunca se falava, porque nós nunca sentimos assim racismo. Podia acontecer uma coisa ou outra, mas nada de ódio, como aconteceu no final do Candé. Ou seja, olharem para esta questão desta forma, com esta leveza e não sendo uma questão de todo, torna ainda mais revoltante este desfecho, não é? Para uma pessoa como o Candé, que não via, que, como a Catarina dizia, à partida não olhava para aquilo como sendo algo que fosse acontecer a ele, não é? Sim, muito mais revoltante saber como é que o Candé fazia amizades e como ele vivia, descontraído, e mesmo ele a falar, quando os amigos ou nós em casa falávamos de qualquer circunstância que tinha passado à procura de trabalho, alguma coisa, ele dizia, não, isso é na cabeça das pessoas. Catarina, quanto tempo é que levou a construção deste livro? Na verdade, para um livro foi bastante rápido. Foi menos de um ano. No outro dia até estávamos na apresentação, estávamos aqui a contar, demorou um ano. Não, foi menos de um ano. E parte do trabalho já estava feito com a reportagem que deu início, exatamente, que deu aqui início a esta nossa relação, mas depois tivemos que aprofundar muito mais coisas, sobretudo sobre a Zona J, que é aqui uma das grandes marcas do Bruno, não é? Uma das grandes paixões dele também, além dos filhos, da família, dos amigos e do teatro, era a Zona J. E, portanto, fomos aprofundar isto em menos de um ano. Aqui está a outra irmã, não é? E a Andreia, filha da Olga, sobrinha do Candé, uma das melhores amigas dele, junto a um mural que foi escrito com uma frase que já lhe estava bastante associada, não é? Eu tinha tudo para dar errado, mas sou o Bruno Candé, e também tem muito a ver com esta versão otimista dele sobre tudo na vida dele. E o que é que o leitor vai ficar a conhecer do Candé e da sua história neste livro, através deste livro? Olha, sobretudo as origens, que são muito importantes para percebermos todo o contexto do Candé, não é? A origem começa com uma história de grande pobreza, não é? E uma família grande, muito unida, muito ligada a este bairro, a Zona J. Zona J, sim. E, portanto, falar de Candé, não se pode falar de Candé sem falar da Zona J. Não é possível fazer isso, porque estava muito na identidade. E vai saber também sobre esta questão de como é que é possível olhar para este mundo e este episódio sem esta grande revolta, esta raiva. E eu digo sempre isto, mas a Olga aqui acaba por ser um exemplo máximo, porque mais fácil de fazer perante um episódio destes, não é, que é desastroso, é reagir com raiva perante o mundo, não é? É uma dor gigantesca e a raiva é natural que surja, é compreensível. Mas a Olga tem muito esta mensagem de empatia perante o outro. Não é que compreenda porque é que isto aconteceu, claro, porque isto é incompreensível, mas tem sempre uma mensagem de empatia em vez de ir pela raiva. E isso é muito do trabalho que ela quer fazer também com a Associação Bruno Candé, para que nós possamos não só conhecer os nossos direitos, saber o que é que está em questão, mas também ajudar-nos a olhar com empatia para o que está à nossa volta. E as receitas deste livro vão reverter para... Sim, tudo o que vier de direitos de autor vai para a família. Para a família do Candé. Olga, como é que vê-se o irmão partir desta forma, não é? Tendo filhos, como é que se depois olha com que olhar é que se olha para o mundo a partir desse momento?
e para aqueles que estão à nossa volta? Mudou muita coisa. A minha família, depois da partida do Candé, todos nós somos diferentes hoje, todos. As crianças estão bem, nós estamos a tentar trespassar para as crianças como era a mensagem do pai. Eles vão seguir, vão ter a personalidade deles, não é? Dos próprias crianças, mas tentamos não lhes pôr muita raiva, que não vejam muita comunicação social, porque falar do racismo para uma criança não é fácil. Porque eles perguntam, então se eu sou castanho, o meu pai é castanho e mataram-lhe, vão-me matar também? Eles fazem-me essa pergunta. E eu, às vezes, não tenho resposta. Não tenho. Não tenho, porque como é que se vai responder a uma criança? Eu só digo, olha, vocês têm que ser crianças só, mais nada. Brinquem, estudem e sejam crianças. Mas... Não tenho resposta. Precisávamos de ajuda para responder às crianças, porque não consigo. E há uma forma de se preparar uma criança para fazer parte deste mundo em que coisas deste tipo podem acontecer, sim, ainda que não estejamos à espera? Existe. Existe? Existe, sim. Nas escolas, na educação. Todos os dias, ensinar as crianças, a ensiná-las e a conhecerem a sua história. As nossas crianças africanas têm que conhecer a sua história da África. E saberem que Portugal nasceram aqui e conhecerem também. Porque eu penso que a educação vai ajudar muito. Falta verdade. Muita verdade da nossa história. Muita verdade. Falta. Não sabem nada. Há crianças que não sabem nada sobre a África. E se não forem os pais a ensinarem em casa, eles não sabem. E depois deparam-se com o racismo quando crescem. E não sabem como reagir. Foi o que aconteceu com o Candé. O próprio Candé só conheceu as origens depois, mais tarde. Como homem adulto. Mais tarde. Exato. Porque levanta questões, não é? E esta uma espécie de crise de identidade, não é? E está-se numa busca constante por esse lugar, por essa identidade. E esse lugar nunca chega porque às vezes dizem que não és desse lugar e tu acreditas que és e fazes uma vida acreditar que sim, depois dizem que não, depois mandam para a tua terra e a tua terra é esta, que terra, não é? Assim, e deixa sempre este conflito interno, não é? E é muito engraçado, Carlos, porque... Engraçado não, interessante, porque há uma parte do livro em que nós falamos com alguns especialistas sobre este assunto, não é? Para perceber esta dinâmica que estamos aqui a falar. E a Joana Menezes, da APAV, que lida de perto com estas questões, dá-nos esse toque sobre o impacto que um crime como este tem numa comunidade, além de numa família e nos amigos, que é óbvio, não é? Mas tu estás a dizer que uma pessoa morreu por uma coisa que não pode mudar, nem tem que mudar, que é a cor de pele, não é? E isso tem um impacto gigantesco numa comunidade e nós podemos nem sentir esse impacto agora diretamente, mas ele está a ser cultivado de alguma forma. E vocês sentem... Há um Portugal antes e depois da morte do Candé? Sim. Acha que sim? Acho que sim. Porque a morte do Candé, a comunicação social, foi muito importante em divulgar e em falar do assunto. E penso que mudou um bocado. Mudou. Muita gente. Porque a televisão chegou a muitas casas, a história do Candé chegou e então penso que mudou um bocadinho. E de facto esta coisa das vezes da verdade, porque foi importante terem contado ou terem procurado contar a história como de facto ela foi, porque acredito que isto podia pender para os dois lados, não é? Podia haver quem se sentisse legitimado a atuar dessa forma, não é? E tal como podia surgir essa raiva e uma reação mais nervosa por parte do grupo que se sente ameaçado, não é? Sim, e há um episódio em que também é contado aqui no livro, a Mónica Calha, da Casa Conveniente, a companhia de teatro que o Bruno fazia parte, sim. Conta que quando foi para o local do crime no dia, viu do outro lado da rua a comunicação social, a fazer os seus diretos, os noticiários, e a nota de rodapé de todos era homem negro, baleado, homem negro, homem negro, homem negro. E não se estava a dar um nome
a esse homem. Exato. Então ela, com uma frieza de ânimos que não seria normal para aquela altura e com toda a empatia, vai ter com os jornalistas e diz-lhes: este homem é Bruno Candé, é ator, é lisboeta, é pai, mora na Zona J, dá-lhes todo o contexto. E a partir daí há qualquer coisa que muda na forma como se fala deste caso. Portanto, houve ali uma lição, de alguma forma, para que passássemos a falar das coisas de forma diferente. Olga, como é que estamos a chegar ao fim? Como é que gostava que o Candé fosse recordado? Eu sempre digo a mesma coisa com festa, que é o que ele gostava. Dizer não ao racismo, isso ele nunca disse não ao... Eu acho que sim, uma vez. Uma semana Floyd, não é? antes, ou duas antes dele ser baleado, ele foi à manifestação do George Floyd. Sim. Penso que aí, pronto, o Bruno começou a ver com outros olhos. E eu digo, ele para ser lembrado é com festas e dizer não ao racismo. Com alegria. E com a alegria O caracterizava, né? que o caracterizava, sim. Claro que eu conhecia e quem estava à sua volta dizia sempre isso, né? Sempre. Era sim. muito barulhenta, era uma pessoa muito barulhenta. Muito sobretudo, barulhenta, não é? muito Enchia barulhenta. o espaço todo. Catarina, em 10 segundos, porque é que as pessoas devem adquirir este livro? Olha, primeiro porque é uma homenagem a um homem que devíamos ter ouvido falar mais cedo e não por isto, e porque é uma ajuda para este legado que são os filhos do Bruno Candé e para a associação que está para nascer. Obrigado, Catarina. Obrigado, Olga. Obrigada. Até à próxima. Nós agora vamos conferir as melhores fotos do Instagram desta semana.